Mulheres de Esperança. Vivemos num tempo em que já não podemos dizer que não sabíamos. A ciência falou de forma clara, consistente e urgente. De relatórios internacionais a dados nacionais, o diagnóstico é o mesmo. O planeta está sob pressão e essa pressão tem origem, em grande parte, na forma como vivemos. A Agência para o Clima aponta caminhos: neutralidade carbónica, transição energética, adaptação às alterações climáticas. Sabemos o que precisa de ser feito. A questão já não é o quê, mas quando e com que compromisso. No fundo, o que é que eu e tu temos a ver com isto? De que forma a minha moral e convicções devem influenciar a minha postura perante esta problemática? E assim iniciamos uma série de 5 programas intitulada Cuida da Tua Casa. Hoje falaremos do cuidado desta casa, que é o planeta Terra. Fica connosco. RTM Mulheres de Esperança. Conteúdo áudio, dicas de vida, motivos de oração e crescimento pessoal. Encontra esperança hoje. Amiga, infelizmente, algumas pessoas ainda continuam a desvalorizar os alertas que têm sido feitos relativamente ao estado de degradação da saúde do planeta. Porquê? Porque talvez em comparação com outros países não temos sido assim tão fustigados com catástrofes naturais. E, no entanto, nos últimos tempos, nós temos visto muitas tempestades a Mais, não é? assolar o nosso país, mais do que antigamente. E as estações também já não estão nada regulares como antigamente. Nós notamos essa diferença no nosso país a tornar-se cada vez mais intensa e, pelos vistos, isto tende a continuar no futuro, não é? Sim, algumas organizações, como por exemplo o Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas e a NASA, mostram-nos que o aquecimento global não é uma ameaça distante. Ela já está aqui, já está a acontecer. A temperatura média da Terra aumentou, o gelo está a derreter, o nível do mar tem subido e os fenómenos extremos estão cada vez mais frequentes. Um dos problemas é que não se trata apenas de alterar o clima, não é? Estamos a perder biodiversidade no nosso planeta a um ritmo alarmante. E ao desaparecerem as espécies, desaparecem os ecossistemas e acaba por colapsar tudo, consequentemente, não é? Porque nós estamos todos interligados, até a nossa própria vida está interligada a todos estes sistemas. Sim, e tal como referi há pouco, tudo isto nos parece um bocadinho distante, Sim, até olharmos para mais perto, começarmos a observar sim. estes pormenores. Em Portugal, os sinais são cada vez mais evidentes e encontrei dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera que mostram um aumento consistente das temperaturas, ondas de calor mais intensas Uhum. e chuvas cada vez mais irregulares. A Agência Portuguesa do Ambiente alerta para secas prolongadas, risco elevado de incêndios e erosão costeira crescente. Ou seja, o território está a mudar e não é para melhor. Sim, exatamente. Ao mesmo tempo, a riqueza natural do país encontra-se sob pressão, não é? Tu já falaste sobre os biossistemas. O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas evidencia a fragilidade das florestas, a ameaça das espécies invasoras e a perda de habitats. Muito do que torna Portugal único e Uhum. apreciado, que é a sua biodiversidade, as suas paisagens e os seus ecossistemas, está em risco. Mas sabes o que é que me incomoda muito no meio de tudo isto? Hum. Eu vou-te dizer. São várias coisas, na verdade, mas eu vou partilhar apenas uma. É que existe tanto conhecimento, não é? Não se justifica estarmos a passar por isto. Existe tanta tecnologia, tanta capacidade de mudança e parece que estamos mais ocupados em descobrir vida fora do nosso planeta do que em preservar este. Sim, é verdade, Inês. E vou dar aqui um exemplo, não é? Nós fomos à Lua em 10 dias. Exato. Nós, quer dizer, um sentido figurativo. Imagina só o que se destruiu em termos ambientais para esta missão. O que é que não foi consumido? Eu Uhum. nem vou comentar, vou-me ficar por aqui. É melhor, é melhor. É melhor, não é? A verdade é simples e exigente. O tempo de adiar terminou. E cuidar do planeta não é uma ideia abstrata. É uma escolha diária que temos que começar a fazer e está nas decisões políticas, nas estratégias das empresas, mas também está nos nossos gestos individuais, nos nossos hábitos de consumo, na nossa forma de mobilidade, na forma como valorizamos ou ignoramos a natureza à nossa volta.
Sim, e não se trata apenas de evitar um futuro negativo, não é? Isto não é negativismo. Trata-se de escolher um futuro possível. Exatamente. Porque nós somos mulheres de esperança, não é? Não podemos deixar de lembrar que não nos devemos render ao discurso fatalista nem negacionista de que nada está a acontecer e que está tudo bem, não é? Exatamente, nem mais. Até porque temos a obrigação de cuidar do nosso planeta. Uhum. Esta obrigação transcende os princípios da boa cidadania. É uma missão que Deus nos confiou. Olha, ainda bem que tocas nesse ponto. Boa. Porque assim passamos já para aquilo que é o fundamento de tudo, o que rege a nossa vida, que é o quê? A nossa fé, Exatamente. não é? A fé cristã não é algo abstrato, que atua apenas ao nível metafísico. A fé cristã fala sobre a nossa origem, a origem de todas as coisas visíveis e invisíveis e o sentido para a nossa existência. A forma como tratamos a Terra diz muito sobre como entendemos Deus, eu acho. O ser humano e a nossa responsabilidade no mundo. Concordas? Concordo, sim. Logo no início da Bíblia, no livro de Gênesis, por exemplo, encontramos esta ideia central. A criação é boa e é confiada ao ser humano. O texto afirma que Deus colocou o ser humano no jardim para o cultivar e guardar. Olha a responsabilidade. E essa expressão é fundamental. Não se trata de domínio destrutivo, como a sociedade tem feito, não é? Mas de cuidado, não é? De responsabilidade e relação. O ser humano não é dono absoluto da terra, é guardião. Ai, gosto tanto dessa palavra, guardião, exatamente. Ao longo das escrituras, a natureza nunca é tratada como algo descartável. Nem pensar. Pelo contrário, ela participa na própria revelação de quem Deus é. Olha que bonito. Sim. Nos Salmos nós lemos que os céus proclamam a glória de Deus e que toda a criação louva o Criador. Então há aqui uma visão profundamente integrada. Destruir a criação é, de uma certa forma, silenciar esse louvor. Já tinhas pensado nisto? Isso é muito profundo, amiga. Sim. E o que acabaste de dizer é mesmo profundo. Ou seja, destruir a natureza é silenciar o louvor a Deus. Uau! E eu não sei se já reparaste que também Jesus viveu uma relação profunda com a natureza. Ele retirava-se para o deserto, falava do crescimento das plantas, observava os pássaros do céu e dava-nos exemplos com isso, não é? Nos ensinamentos de Jesus Cristo, a criação aparece como um sinal de confiança, cuidado e interdependência entre nós e quem? O Criador. Nada é insignificante. Há outro aspecto também que raramente se fala, mas que nós não conseguimos deixar de parte, que é cuidar da terra é uma forma de amar o próximo, como a nós mesmos. Isso é interessante. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Desenvolve lá mais um bocadinho. Então, acompanha. Sim. Cuidar da terra, que é de todos nós, é também uma forma de cuidar dos outros, especialmente dos mais vulneráveis, que são os primeiros a sofrer com as secas, com as cheias, com fomes e deslocações forçadas, porque a crise climática traz aqui uma profunda injustiça social, percebes? Sim. Ok, e nem é preciso ir muito longe, não é? Tudo isto está a acontecer e a afetar aqui, no nosso país. Exatamente. Basta lembrarmos deste inverno, não é? Com o comboio de tempestades que invadiu o nosso país e que atravessaram, com impactos verdadeiramente significativos. Foi terrível, é verdade, foi terrível. Olha o que aconteceu, estás a falar da tempestade Christine, não é? Sim, foram várias logo a seguir umas às outras, não é? Deixou um rastro de destruição, vítimas, danos materiais muito significativos. E o pior é que muitas destas consequências, ainda hoje, não estão resolvidas. Sim. Não é? Sim. Há imensas famílias a passar por sérias dificuldades por causa destes fenómenos. A natureza é lindíssima e essencial à vida humana, mas ela também consegue ser absolutamente destrutiva. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Há momentos na vida em que as palavras parecem pequenas demais para a dor que se sente. Momentos em que o chão desaparece, não é em sentido figurado, mas real. São projetos de vida que ficam abruptamente interrompidos. A vida fica dividida entre o antes e o depois. Um silêncio pesado depois do caos. E no meio desse silêncio, uma pergunta inevitável: como continuar?
A fé não ignora essa dor, não a diminui. Não a apaga com frases rápidas. Pelo contrário, a fé cristã olha para o sofrimento de frente. Reconhece a perda. Chora com quem chora, como nos recomenda o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Mas também sussurra algo que, mesmo frágil, pode tornar-se esperança. Deus não se perdeu no meio da tempestade. Deus não estava distraído. Quando tudo o resto falha, há uma presença que não é levada pelas águas. Deus não está distante, mas próximo. Que não observa de longe, mas caminha no meio dos destroços, ao lado de cada coração ferido. Talvez agora seja difícil sentir isso. Talvez a dor seja mais alta do que qualquer oração. A fé não começa com respostas, começa muitas vezes com um simples gesto interior. Não fechar completamente a porta. Porque mesmo na noite mais escura, Deus continua a agir. Muitas vezes de formas discretas, na mão que ajuda a levantar, na solidariedade inesperada, na força que surge onde parecia já não haver nenhuma. Aquilo que foi perdido é real e merece ser honrado. Mas aquilo que permanece também é real. A vida, a dignidade, a capacidade de recomeçar. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que perderam tudo e ainda assim encontraram um caminho. Não porque eram fortes, mas porque Deus foi fiel. E essa fidelidade não mudou. Hoje, talvez a fé não seja sentir paz. Talvez apenas dizer, mesmo em lágrimas, Deus, eu não entendo, mas não quero caminhar sozinha. E isso já é suficiente. Porque o Deus em que acreditamos não promete ausência de tempestades, mas promete presença no meio delas. Pouco a pouco, passo a passo, essa presença pode transformar ruína em recomeço. Não é de um dia para o outro, não sem dor, mas com esperança. Amiga, não estás sozinha, a tua história ainda não terminou. Encontra esperança hoje.